meus amores! Como vocês estão? Coisas lindas! O vídeo de hoje é um vídeo que vocês estavam me pedindo. Os últimos vídeos de Spa Day, vocês perguntaram bastante como que eu cuido das minhas unhas, o que eu faço pra deixá-las tão grandes. Enfim, vocês fizeram várias perguntinhas e eu sempre comento com vocês que eu não tenho muito segredo em relação às minhas unhas, não tem algo tipo assim extraordinário que eu faça. É realmente assim o básico mesmo, uma rotina assim, toda semana uma vez. Mas eu vim aqui gravar esse vídeo pra conversar com vocês, pra falar pra vocês um pouco sobre essa minha rotina, pra compartilhar com vocês sobre todas essas coisinhas. E eu espero muito, muito que vocês gostem, tá bom? Então se você já gostou do tema do vídeo, já vai deixando muito like, se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, ativando o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo. E também aproveita pra me seguir lá no meu Instagram, que vai estar passando aqui pra vocês, tá bom? Vão lá que eu vou amar ter todos vocês comigo por lá também. E é isso, bora pro vídeo. Mas antes, gente, eu gostaria de começar contando pra vocês que eu gravei pra vocês ontem eu fazendo essas minhas unhas, ó, pintei de vermelho. E as minhas unhas, elas quebraram no fim do ano, acho que foi no fim do ano. E foi no Natal que as minhas unhas quebraram. No caso, uma quebrou na carne, aí eu cortei, aí depois a outra quebrou. E elas estão assim agora, ó, estão desse jeitinho. E eu gravei pra vocês os cuidados das minhas unhas, tá bom? Gente, eu tenho esse cuidado uma vez na semana, sempre pinto as minhas unhas, toda semana. É muito difícil eu deixar 2 semanas, enfim, é muito difícil mesmo. Só se tiver muito corrido os meus dias, ou se, tipo assim, a unha não tá tão coisada e dá pra eu disfarçar ali, eu permaneço com ela. Mas é mais pela rotina mesmo que às vezes não dá, sabe? Às vezes é tanta coisa que acaba ficando cansada de fazer as unhas. Enfim, gente, eu tenho uma vez por semana cuidados com as minhas unhas. Leia como você faz pra deixar ela tão grande. Gente, hoje em dia, eu tava até vendo que há um ano atrás eu comecei a usar a base fortalecedora da Impala, que eu vou mostrar aí no vídeo quando eu for fazer as unhas pra vocês. E eu uso ela há bastante tempo. É uma bem amarelinha, sabe? E eu uso ela, que é a minha base fortalecedora pra fortalecer as minhas unhas. O meu crescimento com as unhas sempre foram muito bons. Graças a Deus, tanto cabelo quanto unha e tudo mais, sempre foi muito bem. Então, assim, eu comecei a usar a base fortalecedora tem um ano e pouco. Acredito que esse tempo, ou pode ser que um pouco mais. E aí eu comecei a usar a base fortalecedora, que eu também amo muito, que fortalece muito as minhas unhas. E eu sinto muita diferença quando eu aplico ela, eu gosto muito, sabe? É como se, assim, fosse uma necessidade quando eu for fazer as minhas unhas sempre aplicar uma base fortalecedora. Próxima coisa que vocês sempre comentam muito aqui no canal, que eu não tiro as minhas cutículas. Gente, pra quem não sabe, as minhas cutículas são muito fininhas e eu já fui em algumas manicures e elas me aconselharam até não ficar tirando porque é muito fininha. E aí se eu começar a tirar, eu ia ter que tirar sempre, aí ela ia ficar diferente, não ia ficar do jeitinho que é. E as minhas cutículas, elas são bem fininhas. Não, eu não tiro cutículas, por escolha minha mesmo, gente. Eu também não me incomodo, eu gosto das minhas unhas assim, elas são fininhas, então elas não são aquelas cutículas que precisam, assim, sabe, que gritam pra fora. Tem alguns truques de você colocar ela pra dentro e tudo mais. Eu geralmente não faço nem esses truques, gente. Eu realmente faço a esmaltação normalmente assim e dá super certo comigo, né? Então, meus amores, eu gravei pra vocês eu fazendo a esmaltação, falando os produtinhos que eu uso, mas aqui no início do vídeo já quis responder pra vocês. Não, eu não tiro as minhas cutículas, elas são muito fininhas, então não tem necessidade de eu tirar. E vamos agora falar sobre outro detalhe, que é sobre lixar as unhas. Gente, é muito difícil vocês verem eu lixando as minhas unhas. Por quê, Lê? Porque o lixar as unhas, lixar muito as unhas enfraquece as unhas. Se você não sabia disso, estou te informando agora, mocinha ou mocinho. Faz muito mal, assim, a gente ficar lixando sempre, porque enfraquece demais. Acredito que todo mundo saiba disso, né? Mas quem não sabe. Quando eu fui pesquisar um pouco sobre isso, eu não tinha tanta noção que ela realmente enfraquecia as unhas. Eu não lixo as minhas unhas com frequência, é muito difícil. Quando eu corto as minhas unhas, eu uso uma tesourinha,
Aí eu lixo pra deixar certinhas as unhas, mas eu não tenho o hábito de lixar sempre as minhas unhas. E outra coisa, quando tem aqueles negocinhos, sabe? Quando a unha tá com uns quebradinhos assim dos lados, que arranha, que engancha em cabelo, que engancha em tudo, aí sim eu pego a lixa e venho lixar. Mas são nesses casos, eu não tenho aquele hábito de ficar lixando o tempo todo. Tem gente que tem esse costume. E se você tem esse costume e suas unhas estão super fracas, para com esse costume. Tenta controlar essa questão de lixar as unhas o tempo todo, porque, gente, faz muita diferença. Antes, eu ainda tinha o hábito de lixar bastante as minhas unhas. Depois de um tempo que eu fui vendo vídeos de unhas e tudo mais pra trazer aqui pro canal, que eu estudei um pouco, eu parei com esse costume de ainda lixar, tipo assim, sem necessidade. Então é por isso, gente, que eu não tenho o hábito de sempre estar lixando as minhas unhas. E as minhas unhas, elas são muito fortes, assim, né? Muitas vezes elas estão muito fortes. Então, um exemplo, às vezes eu tô assim, aí tá, elas estão não no tamanho igual por conta que uma quebrou. E aí eu vejo bem se não tem algum negocinho pra ter que lixar e tudo mais. Geralmente é muito difícil ter. Então, por esse motivo que eu também não lixo sempre as minhas unhas. E é isso. Eu acho que são essas as questões que vocês mais me perguntam. Então, gente, não, eu não tiro minhas cutículas porque são muito fininhas. Eu não lixo minha unha sempre, só quando for necessário, tá bom? E qual que era a outra primeira? E eu faço as minhas unhas toda semana, uma vez por semana. E aí agora eu filmei pra vocês aí a minha esmaltação da semana, que eu pintei minhas unhas de vermelho. Olha, gente, eu filmei até pra vocês as minhas unhas uma semana sem pintar. Gente, é assim, chocante. Sério. Bom, meus amores, e agora, antes da gente ir fazer a nova esmaltação da semana, eu filmei pra vocês como estava a minha unha com uma semana de esmaltação, pra vocês verem o crescimento, porque tava muito nítido o crescimento, gente, cresce absurdo as minhas unhas assim. E aí, tipo, tanto que quando elas quebram, assim, eu não fico tão preocupada. E aí, às vezes, tipo, eu sempre gosto, gente, sempre quando quebrava antes, cortava tudo do mesmo tamanho. Hoje eu faço algumas gambiarras, sabe? Tipo, às vezes ela fica meio tortinha assim, mas não me incomoda, por isso que eu faço. E aí, gente, daqui, tipo, 1, 2 semanas ela já tá, tipo, muito grande, tá certinha, eu ajeito ela e fica, assim, perfeita. Então, eu gravei pra vocês terem um pouco de noção de como é a minha unha com uma semana de esmaltação. E depois a esmaltação em si, como eu faço, pra vocês verem. Então, bora lá. Vou começar mostrando pra vocês, gente, as minhas unhas com a esmaltação de uma semana. Filmei pra vocês bonitinho, pra vocês verem o crescimento dela, tá bom? E eu tinha feito essas unhas, já tinha feito uma semana certinho, gente. E olha o crescimento absurdo das minhas unhas. Olhem só, vocês podem ver, ó, que a esmaltação já tá bem mais pra cima, porque cresceu bastante. Compartilhar com vocês como que é, né, quando eu fico uma semaninha, o crescimento, né, das minhas unhas em uma semana. E agora vou compartilhar com vocês os produtinhos que eu uso também, mas aí foi esse o crescimento em uma semana, tá bom? Seguindo todos os cuidados que eu comentei com vocês. Gente, tirei a esmaltação, né? Sempre antes eu tiro bem, o máximo que eu conseguir da esmaltação, tento limpar as minhas unhas bonitinho, porque como são unhas mais compridas, entra por dentro, fica marcado por dentro, e aí tem que deixar aquela coisa mais bonita, tá, gente? Eu uso removedor de esmalte, tá bom? Eu troquei a acetona, que eu tinha um hábito demais de usar, por removedor. Gente, eu nunca tive problemas com a acetona, tá bom? Porém, todo mundo sempre fala que o removedor é muito melhor, né? Não causa tantos danos às nossas unhas quanto a acetona. O removedor de esmaltes, né, tem muitos mais benefícios para as nossas unhas do que a acetona, então é muito importante que, se você tiver nesse processo de cuidados, vocês usarem certinho o removedor, tá bom? Próxima coisinha, gente, eu uso a base fortalecedora da Impala, e essa é a queridinha que eu sempre comento com vocês, eu uso ela há bastante tempo, tá bom? E eu sempre uso ela antes da esmaltação. Em seguida, eu escolho a esmaltação, a cor que eu quero. Nesse dia foi vermelho. Madonna da Impala também. Eu amo os esmaltes da Impala. E aí, gente, esse é um dos meus favoritos, que é o Madonna, que é vermelho.
Depois eu finalizo, né, com o óleo secante da Risqué, que também é meu queridinho. Eu gosto muito desse óleo secante. E é praticamente isso, basicamente isso. E eu também pego os meus algodõezinhos, pego as lixas, que eu sempre deixo separadinho caso eu precise enquanto eu estiver fazendo. Pego um palitinho também pra limpar os borrados e pra depois tirar os borradinhos. Próximo passo, gente, depois de eu lixar, caso necessite e tudo mais, caso precise cortar, eu corto. Eu venho com a base fortalecedora da Impala, venho passando em todas as minhas unhas, bonitinho. E, gente, essa base, ela é muito, muito boa. Eu sinto que realmente ela fortalece muito as minhas unhas. Tenho usado ela há muito tempo, mais de um ano. Então, realmente, posso falar que ela é muito boa. Algumas pessoas dão feedbacks muito positivos, mas diz que ela deixa amarelada. Teve um tempo que a minha unha tava muito mais amarelada. Além de que eu também uso esmaltes escuros, né? Mas não me incomoda, gente, porque eu sempre tô com esmaltação. Então, se te incomodar, você pode, né, ver outras opções de base. E aí, pra vocês também, essa tesourinha que eu uso quando eu preciso cortar as minhas unhas, tá bom? Eu uso essa tesourinha própria pra cortar a unha. E em seguida, gente, vamos pra esmaltação, que no caso... essa esmaltação foi vermelha, mas enfim, eu vou com a esmaltação que eu, enfim, quero no dia. E aí eu venho fazendo a esmaltação, passando bonitinho. Gente, eu cuido das minhas unhas sozinha. Quando eu vou aplicar, muitas vezes tem vezes que eu borro demais, horrores. E aí depois eu só venho limpando. E nem sempre eu tiro perfeitamente o borrado, com medo de borrar mais ainda. Então assim, mas é tudo por opção minha, tá bom? Eu não me incomodo. Mas se você se incomodar, é só você fazer tudo certinho, bem bonitinho, deixar tudo certinho. E aí eu vim fazendo a esmaltação, que eu amo, gente. O vermelho é uma das minhas cores favoritas nas unhas. Depois de passar a esmaltação, eu venho com um removedor de esmalte, gente, que é esse de aroma de uva. Ele é muito bom. Eu adoro o cheirinho dele também. Eu venho com ele pra tirar, né, todo borradinho das unhas. Depois, gente, de tirar os borradinhos, eu não filmei pra vocês, mas eu tirei bonitinho os borradinhos. Eu venho com o óleo secante, tá bom? Pra finalizar, eu amo. Tem vezes que eu faço a esmaltação, já passo óleo secante e tiro o borrado. Muito. Tem vezes que eu passo óleo secante antes de tirar o borrado, tem vezes que depois, mas enfim, o importante é que o resultado fica bom. E aí, depois de aplicar o óleo secante, gente, final das minhas unhas, olha que coisa linda que ficou essa esmaltação. Como eu disse, vermelho é uma das minhas cores favoritíssimas nas unhas. E aí eu passei bonitinho e ficou esse resultado. Que vocês acharam? Bom, meus amores, e mostrei aí pra vocês como que é, né, a minha esmaltação, os produtinhos que eu uso. E também mostrei pra vocês a minha unha com uma semana feita, o crescimento. E é esse o vídeo, gente. Mostrei pra vocês, eu acredito que eu falei, assim, tudo. E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem comentar aqui abaixo, que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Vou estar tirando as dúvidas de vocês, não se preocupem. Mas pra quem também tinha dúvida se minha unha tiver alongamento, se eu faço banho de gel, alguma coisa do tipo, gente, eu não faço absolutamente nada. Inclusive, muita gente surta comigo quando eu falo que eu tenho vontade de fazer alongamento, porque eu acho muito bonito. Mas as minhas unhas têm um crescimento muito bom, gente, elas são bem grandonas. Hoje essa esmaltação ela não está tão grandona, mas vou colocar aqui pra vocês os últimos espadei. Quem também for novo aqui no canal, se vocês forem ver os meus vídeos, tem muitos vídeos eu assim falando com vocês, dá pra ver o tamanho das minhas unhas, realmente são muito grandes, fica assim muito bonitas. Então, muita gente fala pra mim que não tem necessidade de eu fazer alongamento. Realmente não tem, porque o meu tamanho, o meu crescimento é muito bom. Mas eu acho bonito e talvez um dia eu faça. Mas é isso, meus amores. Acho que eu comentei tudo com vocês sobre as unhas, sobre como que eu cuido, sobre como que eu faço. E se tiver alguma dúvida, vocês podem comentar aqui abaixo que eu vou estar respondendo vocês. E é isso, gente. Essa foi a minha unha da semana, ó. Ela já tá maiorzinha, tá vendo? Já, tipo assim, eu cortei bem pequenininha, gente. Ela já tá grandinha, assim. E eu amo, fico muito feliz. Que, assim, é um charme, né? Um cabelo grande, uma unha grande. Claro que eu também gosto muito, gente, de unhas pequenas. Só que nessa fase que eu tô, eu percebi um pouco de diferença. Porque, geralmente, quando as minhas unhas quebravam, eu cortava bem pequenininha e eu amava. Tipo, eu amo aquela fase dela pequena e aquela fase dela grande. Só que, hoje em dia, eu dou, assim, umas disfarçadas porque eu não quero deixar bem pequena.
Mas enfim, é tudo fase, mas todos os tipos de unhas são bonitas. O importante é a gente sempre estar cuidando, sempre cuidar e cuidar. Tudo na nossa vida a gente requer cuidado. Então, cabelo requer cuidado, unha requer cuidado. No caso, as unhas, o cuidado que eu tenho, né, é uma vez na semana, porque é necessário, assim, a unha não tem que você ficar fazendo todos os dias, mas pelo menos uma vez na semana é muito importante. E uma dica, gente, que eu observo muito, é se você quer deixar as suas unhas crescerem bastante e tudo mais. Outra coisa, eu não tenho o hábito de roer unha, nem de coisar, eu não tenho esse hábito, sabe? O que também me favorece um pouco. Eu sempre, desde pequenininha, a gente tive as unhas grandes. Porém, quando eu era muito pequenininha, eu tive uma fase que eu roía as minhas unhas, que foi uma fase que eu tava com depressão quando eu era pequenininha, quando os meus pais se separaram a primeira vez. E aí, eu cheguei a roer. Só que aí depois eu parei de coisar as minhas unhas e desde então eu não ruí, nem quebrei as minhas unhas, nem nada do tipo, sabe? Então, é isso. Uma dica que eu ia falar pra vocês. Eu sempre observo que quando eu uso, gente, esmalte vermelho, a minha unha, ela dispara o crescimento. Eu já vi algumas pessoas falando sobre isso, né? Tem gente que acredita, tem gente que não, tem gente que fala que funciona, tem gente que fala que não funciona. Mas, gente, nitidamente, quando, assim, todos os esmaltes, assim, eu tenho um crescimento bom. Mas quando eu passo esmalte vermelho, eu sinto que a esmaltação, assim, cresce muito mais. Não sei explicar, mas eu acho que vermelho, assim, dispara, não sei. Comigo eu sinto essa sensação. Toda vez que eu passo vermelho, eu vejo que o crescimento fica absurdo. Então, a base fortalecedora, mais crescimento, assim, tá certo, gente. Então é isso, que eu compartilhei com vocês aí os meus cuidados, né, com as minhas unhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? E é isso, meus amores, o vídeo vai ficando por aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!